Primeiramente, se você não comprou essa edição, corra na banca mais próxima da sua cidade e adquira esse volume, porque está sensacional. Universo DC Renascimento. A história se inicia com alguns relógios contando algumas horas, alguns minutos e uma breve fala do que aconteceu no passado. A história se inicia com uma visão vindo de fora do planeta Terra e a câmera vai chegando mais perto cada vez mais do solo da Terra, indo até a Batcaverna, onde temos o Batman conversando com Alfred, né, sobre algumas questões do que está acontecendo em Gotham, e também porque havia 3 Coringas na cidade e o Batman estava questionando por que estava existindo aquilo, quem seria. E do nada dá um raio na Batcaverna e aparece o Flash. Aparece o Wally West. Eu acho que é assim que se chama, mais conhecido como West. E o Flash ele chega pedindo ajuda ao Bruce Wayne, o Batman. Mas sua aparição foi tão rápida que não deu para o Flash falar o que é que estava acontecendo e por que ele estava pedindo ajuda. E o Batman não sabia quem era ele. Ele perguntou: quem é você? E logo após isso acontece outra explosão e o Flash, né, o West, ele some e o Batman pede para ele esperar para ele não sumir. E nesse meio tempo o Batman ele lembra da morte dos seus pais, do assaltante e tal. E o Flash fala e pergunta, né, se o Batman ele lembra de como ele conseguiu aquela carta, a carta do seu pai. E ele diz que foi do Thomas Wayne, foi como tudo começou. Então o Batman vai, né, lá para a carta e lê. E nisso o Flash começa a viajar no tempo, meio que perdido, ele não tem o seu controle. E ele volta, né, na sua imaginação, vamos dizer, na linha do tempo, de quando ele conheceu o Barry, né, o Flash vermelho, vamos dizer assim. E o Wally, né, quando era pequenininho, e o Flash já grandão. E aí essa parte é muito interessante porque me chamou a atenção que é um boyzinho conhecendo um Flash, um herói de verdade, né? E dá aquela nostalgia da gente que quando era pequeno a gente queria conhecer um super-herói, né, de verdade. E ficou muito legal essa parte, muito massa. Aí conta, né, como o West se tornou o Flash amarelo, entre aspas, vamos dizer assim. Conta um pouquinho da história e quando ele fez participações com os outros super-heróis. E ele vai viajando no tempo cada vez mais, entre raios e raios. Ele tenta
contar o que está acontecendo ou lembrar das pessoas de algo que está muito ruim para acontecer. Ele encontra um senhorzinho e pede que ele fale para a Sociedade da Justiça. Então o Ash está viajando durante o tempo. Várias e várias vezes. E ele vai invadindo vários universos de cada super-herói e tentando avisá-los do que está por vir. Ele precisa encontrar alguém para contar a tal revelação que ele veio, vamos dizer, do futuro, né? É uma edição fenomenal. Tem vários universos aqui. E uma das partes que o Flash, né, o West, ele consegue parar nessa viagem que ele tá tendo é quando ele encontrava a sua namorada. Era a única pessoa que fazia com que ele parasse na linha do tempo e conseguisse sair daquela viagem interdimensional. E ele consegue, né, parar no exato momento em que ele encontra a sua namorada. Só que quando ele encontra, ela não lembra mais dele, não sabe quem é ele, e talvez ela pudesse ajudar. Então essa parte é a hora que fica crítico a situação dele, né? Porque ele está viajando várias e várias vezes no tempo, e tudo que ele tem lembrança de alguém que possa ajudar, ele consegue invadir aquele tempo e localização. Só que ela diz que ela não sabe quem é ele. Daí ele vai e viaja novamente no tempo. Ele fica meio perdido nas dimensões e vai viajando, tentando pedir ajuda ao Asa Noturno, Cyborg, e ninguém consegue ajudar. E essa é a hora que fica bem crítico a história. E então ele consegue encontrar finalmente, né, o Barry Allen, o Flash. Ele consegue entrar na dimensão do Flash e contar um pouco de quem é o Flash, né? Que ele ajudava as criancinhas, levava comida, ajudava o pessoal da cozinha e tal. E daí ele consegue invadir esse momento, né, da era do Flash, e consegue aparecer do lado do Flash. E ele chega, né, e pergunta: Barry, você não sabe quem sou eu? E não vai se lembrar? Aí ele já sabe que o Flash não vai saber quem é ele, mas ele vai ali para agradecer a ele, né, tudo que ele fez. E o Flash fica olhando para ele. Só que de tanto ele ter viajado no tempo, nas dimensões, ele começa a se desfragmentar. Ele começa a morrer na frente do Flash. E essa hora que você se emociona muito, porque o Flash, né, o Barry Allen, ele tenta fazer algo para entender aquilo e perguntar quem é, ou se lembrar de alguma coisa, porque o West falou que ele não se lembrava de quem ele era. Aí o Flash, ele fica confuso, atordoado, olhando o cara sendo desintegrado e querendo entender aquilo, né? Essa é a hora que a gente quase chora da revista. Essa parte, caramba, fenomenal. E aí o West começa a desintegrar até o ponto de dizer adeus, e o Flash, ele consegue
fechar os olhos como se estivesse tentando forçar a lembrar, e lembra. Ele fala Wally, aí segura no braço do West para ele não sumir. E daí ele consegue puxar de volta dessa linha do tempo, né? Dessa viagem interdimensional, não sei decifrar muito bem, mas ele consegue puxar ele e ele começa a lembrar. Ele diz: eu sinto muito, Wally, meu Deus. Aí dá um abraço, que essa aqui merecia um pôster, cara. Como eu pude me esquecer de você? Aí os dois se emocionam e tal. Aí começa o West lembrar dele de alguns acontecimentos que houve, mas o Flash acabou esquecendo. Algo bem tenso. E eles começam a conversar algumas coisas do que havia no passado e tal. E diz: seja lá quem forem, fizeram isso por um motivo. Acho que roubaram anos de nós para nos enfraquecer. Acertaram a gente bem no coração, Barry. Aí o Barry pergunta: mas quem foi? O Towner? É THWNE, eu não sei como fala isso aí. Não foi a gente mais poderosa que o Flash Reverso, mais poderosa que o Darkseid. Tem uma coisa lá fora que a gente nunca encontrou. Vai acontecer uma guerra entre a esperança e o desespero, entre o amor e a apatia. Quando eu estava fora do tempo, senti a presença deles. Tentei ver quem eram. Não consegui, mas sabia que estavam lá. Estavam esperando para atacar de novo, por alguma razão. Consigo sentir isso. Mesmo agora, Barry. Tem alguém vigiando a gente. Então acaba a edição com o Batman, né, pegando um botãozinho na parede da Batcaverna e volta a imagem do planeta Terra, das dimensões, e um relógio no espaço em algum planeta que não dá para ver muito bem. E o relógio está escrito: cada segundo é um presente. Eu agi corretamente? Não, deu certo no fim. Nada chega ao fim, Adrian. No fim, nada. Então nada tem fim e acaba com o relógio, né? O tempo está correndo em todo o universo DC. Então essa foi um pequeno resumo do que foi a primeira edição do DC Renascimento, né? Para mim foi uma história incrível, cara. Eu nunca imaginei que poderia ser assim o início, tanta emoção, tanto drama e tanta aventura. Incrível essa edição. Essa edição era para ser encadernada e no estilo dourado, né, para lembrar bem o West. E cara, vai ser incrível o DC Renascimento. Me desculpe, né, nas numbadas que pode ter ocorrido durante o vídeo, né? Eu não sou um fã de quadrinhos há anos, eu tenho poucos meses de leitura de quadrinhos, mas essa edição está incrível, incrível. Se você não é colecionador, mas compre essa edição e guarde na sua casa, que vai valer super a pena. Essa edição era para ser uma animação e iria fazer muito sucesso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou ficando por aqui e falou.